Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Tudo bem. Doutora Lécia, muito obrigada. Agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade de ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento de forma tão brilhante aqui conosco nessa tarde. Nós temos algumas perguntinhas que surgiram aqui no site, no chat, tem uma perguntando sobre um exame laboratorial. Se tem um exame laboratorial que direciona para uma meningite, pode-se afirmar que se trata de uma meningite meningocócica? Na verdade, os exames são complementares, né? A gente não diz um exame só, mas eles são complementares. Quando a gente faz a dosagem, primeiro existe a suspeita da meningite, né? Depois é que a gente vai direcionar no laboratório. Então, assim, a primeira parte que a gente fez, a questão da celularidade, isso tudo já direciona para o diagnóstico da meningite. Porque se você tem um aspecto do líquor que é diferente do que é normal, né? Então já é uma suspeita. Então, nós temos a bacterioscopia, que é o primeiro diagnóstico, é um diagnóstico mais simples, digamos assim, que pode ser feito lá no laboratório que atende essa unidade, as dosagens bioquímicas. Então, esses exames, eles são complementares, né? Cada um dentro da sua sensibilidade, da sua especificidade, mas eles juntos, eles se completam, né, e direcionam o tratamento. Por isso que é importante que eles tenham a oportunidade, que o médico tenha a oportunidade de coletar essa amostra e que seja direcionado ao laboratório que possa realizar esses exames básicos, digamos assim, né? Desse laboratório que atende a unidade. Certo. Como a senhora falou na sua palestra, né, a importância desse diagnóstico de maneira eficaz, o mais rápido possível, porque a partir desse diagnóstico é que são tomadas, né, as medidas para tratamento, para controle. E aí a gente teve aqui uma observação feita pela Rosane, que infelizmente nós ainda recebemos muitas notificações e com as meningites não especificadas, né? Então, que a gente não tem esse diagnóstico direcionado para saber exatamente qual tipo de meningite que esteve ali. Normalmente a gente fala na não especificada quando você não consegue direcionar para aquele agente. Você faz exames que eles não te orientam para qual agente é o causador da meningite. Você não leva para um exame que diagnostique se ela é uma meningite viral e qual o vírus que está causando, né? Qual é o agente viral que está causando. No caso das meningites bacterianas, você não tem um isolado bacteriano. Então, é uma meningite não especificada. Então, para a ação de vigilância, a ação da vigilância fica muito comprometida. Fica, exatamente. Meio que já respondeu aqui a pergunta que foi feita sobre o porquê dessas notificações com meningites não especificadas. Você já adiantou a resposta. E se tem alguma orientação que pode ser repassada aos profissionais para a melhoria desses indicadores? Quais são as orientações? Que seja realmente, de fato, realizados os exames, aqueles exames que devem ser realizados lá na base, né, que é no laboratório local, que atende essa unidade hospitalar, e que seja encaminhado para um laboratório, né, o Laboratório de Saúde Pública de referência, no caso LACEN, Maranhão, que seja encaminhadas as amostras para complementação diagnóstica. Para aquilo que esse laboratório da unidade não realiza, que seja encaminhado para que o laboratório central, o laboratório de referência em saúde pública do Estado, ele possa fazer. Então, a gente precisa dessa amostra também para complementação diagnóstica, porque a gente pode ajudar nesse sentido, de fazer a complementação diagnóstica. O município, lá na unidade hospitalar, faz aquilo que é possível, que são esses exames mais básicos, e encaminha o que não faz, né, para ser complementado no laboratório de referência estadual. Essa é a importância, não é que ele vai fazer tudo, não, todo mundo dentro da sua esfera de complexidade,
né, vai fazendo aquilo que é possível, encaminhando para o próximo nível, digamos, de complexidade para a complementação diagnóstica. Assim, a gente tem uma cadeia, né, que vai se complementar e a gente vai atender tanto ao diagnóstico imediato quanto à vigilância epidemiológica, a vigilância da doença. Perfeito, perfeito. Bom, temos aqui mais uma pergunta. A clínica pode sobrepor a resposta laboratorial? Existe alguma prerrogativa em uma situação específica de caso neste sentido? A clínica, ela pode, ela não vai se sobrepor, né? No caso das meningites, a clínica ela não vai se sobrepor. Há um indicativo, mas precisa do laboratório. A gente ainda precisa muito do laboratório no caso das meningites, né? Então, assim, são duas coisas que precisam caminhar juntas. A clínica junto com o laboratório, o diagnóstico laboratorial. É super importante nas meningites, ela não se sobrepõe. Ela se sobrepõe, assim, você suspeitar que é uma meningite, mas com relação ao agente, não. Correto, perfeito. Deixa eu só observar aqui se temos mais alguma. Vocês podem ir escrevendo no chat, gente, mais alguma dúvida que tiver, o momento é esse. Vamos aproveitar aqui o conhecimento, vamos aproveitar. Tem mais uma pergunta aqui sobre quais são os principais exames laboratoriais utilizados no diagnóstico das meningites. É aqueles que a gente conversou, né, que é a questão da celularidade, da bioquímica, né, dos exames bioquímicos, dos exames bacteriológicos, né, todos devem ser feitos dentro da complexidade do laboratório que está atendendo, né, mas o que é importante no primeiro atendimento, logo ao chegar essa amostra no laboratório, é realizar as dosagens bioquímicas, realizar uma bacterioscopia e semear a amostra para cultura, né, para que a gente possa ter o isolado bacteriano. E no caso de ter a suspeita de uma meningite viral, encaminhar o líquor, né, para que seja realizado o PCR, né, para diagnóstico das meningites virais. Correto. Tem mais uma perguntinha aqui. O que a análise do líquido cefalorraquidiano pode revelar sobre o tipo de meningite? De acordo com o aspecto que ele apresenta, naquele quadro onde a gente se referiu, o que é que direciona, né? O que está aumentado, o que está diminuído, né? De acordo com o valor de referência, né? Nesse momento que pode direcionar, por exemplo, glicose diminuída. Normalmente, isso aí se refere a uma meningite bacteriana. Quando você tem o líquor turvo, né, e tem a presença de polimorfonucleares, uma meningite bacteriana. Quando você tem um líquor que ele não é turvo, já direciona para uma meningite viral. Isso é via de regra, não, mas é assim, é um indicativo. A gente vai usar isso como diagnóstico? Não, ele precisa ser complementado, mas é um direcionamento, é só um indicativo. Certo. Agora uma pergunta técnica aqui. Como a reação em cadeia da polimerase é utilizada no diagnóstico das meningites? O que a gente faz? O diagnóstico das meningites, na bacteriana, ela não é a reação em cadeia polimerase. No caso da meningite bacteriana, não é o padrão ouro. O padrão ouro é a cultura. Para o diagnóstico das meningites virais, sim. Esse aí é o padrão que a gente tem. Mas no caso das meningites bacterianas, o padrão ouro é o exame bacteriológico, que é a cultura, é o isolamento do micro-organismo. E a partir do isolamento do micro-organismo que a gente segue para o PCR. Né? Apesar de poder ser realizado no líquor, diretamente no líquor, mas o padrão ouro para as meningites bacterianas é o isolamento do micro-organismo, ainda é o exame bacteriológico. Diferente da meningite viral.
Tá, certo. Muito obrigada, doutora, pelo esclarecimento. Ainda temos mais uma pergunta aqui. A dúvida da Karine Almeida. Minha dúvida é quanto à bacterioscopia. Se tiver presente gram positivo e negativo, sempre será a flora dominante? Ou solta, porque raros, frequentes? O líquor é um material estéril, né? Ele não é para ter a presença de micro-organismos. É um material estéril, é uma amostra estéril. Então, se você tem a presença de micro-organismos ali, e você tem a certeza que não houve uma contaminação após a coleta da amostra, esse micro-organismo, ele que é o responsável, né? Então, se você tem cocos gram-positivos, lanceolados, né? Então você já pode, você já direciona para o Streptococcus pneumoniae. Se você tem Diplococos gram-negativo, já para o meningococo, Neisseria meningitidis, né? Enfim, ele não é um líquido estéril, não é para ter nada. Correto. Mais uma. Qual é a importância da cultura bacteriana no diagnóstico das meningites? A cultura, ela serve, né? Ela serve para fazer a vigilância epidemiológica, porque assim, para diagnóstico imediato, que a cultura ela não sai imediatamente, o resultado não sai imediatamente, porque você espera o crescimento do micro-organismo. Para o paciente, o que a gente precisa direcionar naquele momento, a gente precisa fazer a dosagem bioquímica, verificar a celularidade, fazer a bacterioscopia. A cultura, você vai fazer a confirmação, que é o confirmatório de tudo, né? Você vai dizer, sim, tem bactéria. A bactéria presente é essa. Aí a gente vai fazer a identificação, vai fazer a genotipagem, vai fazer a sorotipagem, né? Você vai conhecer quem é, isso aí serve para vigilância, né? Para vigilância, mas o paciente mesmo, naquela hora, o paciente, a gente precisa fazer aqueles exames iniciais, né? E a continuação da cultura, e a cultura exatamente para a vigilância. Nós temos aqui a fala da Liana, que ela está relatando que este caso foi relacionado com alguns casos que surgiram no município de Balsas. Sim. Né? Acabou levando para essa discussão após o médico ter classificado como uma doença meningocócica, mesmo o gram negativo ausente. Aí ela citou aqui que após conseguimos encaminhar o líquido para o LACEN, tem melhorado essa questão lá no município de Balsas, que vinha acontecendo com uma certa frequência. Por isso é super importante, gente, essa comunicação, essa parceria, né, da clínica com o laboratório. No caso das meningites, é muito importante a clínica com o laboratório, né? Então, a gente ter essa parceria, o médico está junto com o laboratório, é importante para ele, é importante para a vigilância, né? Para a vigilância laboratorial, para a vigilância epidemiológica, é importante para a clínica, é importante para o diagnóstico, ter mais segurança no diagnóstico, no tratamento. Então, assim, sai todo mundo ganhando quando tem essa parceria bem estabelecida e fortalecida. Perfeito, doutora Alessa, muito bom. Nós temos aqui mais uma perguntinha sobre quais os marcadores inflamatórios no sangue podem ser úteis no diagnóstico das meningites. Marcadores inflamatórios. Assim, com relação a marcadores inflamatórios, vamos dizer assim, para um diagnóstico imediato da meningite, ele não entra. Tem alguns até que, por exemplo, no látex tem uma reação cruzada, né, que a gente diz com marcador, que não é marcador inflamatório, mas assim, vamos dizer assim, paciente
com algum problema reumático, pode dar uma reação cruzada. Então, assim, não é específico, sabe? A gente não tem. O que realmente leva a diagnóstico da meningite, das meningites, tanto bacterianas quanto virais, é o diagnóstico específico para eles. Temos aqui, a Carla está parabenizando pela maravilhosa apresentação. Obrigada. E temos também a Liana, destacando que é muito importante essa parceria, que os médicos precisam ser convencidos, conquistados, e os laboratórios também. Sim, com certeza. Vou atualizar aqui, eu acho que não tem mais nenhuma perguntinha chegando agora. Eu creio que não chegou mais nenhuma pergunta. Só mais um elogio aqui do Expedito, apresentação brilhante da doutora Lécia. Obrigada. Eu queria aproveitar para dizer que a coordenação de vigilância das doenças transmissíveis e o Programa Estadual das Meningites está à disposição de todos. A gente está sempre disponível para atender vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que vocês precisem, né? Todos os municípios nós estamos lá, prontos para responder e ajudar vocês no que for possível. Agradecer mais uma vez. Aqui a gente se coloca também à disposição, o LACEN, Instituto Oswaldo Cruz, LACEN Maranhão, que é o nosso laboratório de referência, que está disponível tanto para capacitar os profissionais dos laboratórios, independente da natureza deles, se público ou privado, no diagnóstico das meningites, e também para fazer a complementação diagnóstica. O que a gente quer é que receber material, amostra, para que a gente possa fazer essa complementação, para que a gente aumente o nosso diagnóstico de fato das meningites, que a gente consiga dizer qual o perfil, qual o perfil das meningites, dos casos de meningite que ocorrem no estado, qual o perfil deles, qual o agente que está circulando, e que a gente possa dar realmente um diagnóstico, com segurança, Então, assim, enquanto servidora, do LACEN Maranhão, e a gente se coloca à disposição, de todos os profissionais com relação ao diagnóstico laboratorial das meningites, para capacitar, para fazer o controle de qualidade, para tirar dúvidas, para fazer a complementação diagnóstica, enfim, o que tiver, a gente pode contar conosco, como parceiros nessa vigilância,